Então, pessoal, começando a nossa revisão de processo do trabalho para o 35º exame de ordem, especialmente a primeira fase. Eu sou Murilo Comério, professor e fundador do CAPT Cursos, sou mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra, advogado trabalhista há 9 anos, membro do Conselho Editorial da Lumen Uris, tenho 4 livros de Direito do Trabalho publicados, e a gente inicia a nossa jornada rumo à aprovação. Agora, em processo do trabalho, são 11 questões somando direito do trabalho e processo do trabalho, ou seja, é mais de 1/4 do que vocês precisam para passar para a segunda fase, beleza? Então, a gente inicia aqui, nós vamos resolver questões já cobradas no exame de ordem e, ao mesmo tempo, revisar toda a parte teórica de processo do trabalho, que, claro, é a melhor disciplina. Quem concorda, respira, e eu vou compartilhar aqui a minha tela, e eu estou contando com a ajuda hoje do Tiago, que é o meu monitor do dia, que está lendo as questões para mim. Bora lá! Lê aí para mim, Tiago, primeira questão. O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento na execução, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu. Com fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta. A. O processo ficará parado aguardando a manifestação do exequente por período indefinido de tempo. B. A declaração de prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária. C. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos, se a parte não cumprir com o comando judicial. E D. O juiz deverá intimar novamente a parte, a fim de dar início ao curso do prazo prescricional. Pronto. É uma questão, então, que trata do quê? Da prescrição trabalhista. E vocês passam a conhecer, a partir de agora, o meu famoso quadro branco. Quem é meu aluno já conhece, que eu escrevo pra caramba aqui. É uma das minhas metodologias. Então, é uma questão que trata a respeito da prescrição trabalhista. Da prescrição trabalhista prevista lá nos artigos 11 e 11A da nossa CLT, esse 11A, para variar, incluído pela reforma trabalhista, que é exatamente o tema daquela questão ali que o Tiago acabou de ler. Quais são os tipos de prescrição trabalhista? Primeiro, prescrição bienal. A prescrição bienal, o empregado tem o prazo de 2 anos, contados a partir da extinção do contrato de trabalho, para ajuizar a reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Passou esse prazo de 2 anos, o processo será extinto com resolução do mérito. Por que eu estou dando muita ênfase para esse com resolução do mérito? Porque a prescrição, ela resolve o mérito. E a gente não pode confundir prescrição com outros tipos de preliminares que extinguem sem resolução do mérito. Por exemplo, uma inépcia da petição inicial, ela pode extinguir sem resolução do mérito. Mas a prescrição, ela é uma prejudicial de mérito que vai prejudicar o mérito. Ok? Por isso que é com resolução do mérito, extinção com resolução do mérito. Prescrição bienal, 2 anos, a partir da extinção do contrato de trabalho para ajuizar a reclamação trabalhista. Segundo, prescrição quinquenal. A prescrição quinquenal é o prazo de 5 anos, contados a partir de quando, pessoal? Contados a partir da propositura da ação, que retroagem no tempo para a apuração das verbas trabalhistas devidas em favor daquele empregado. Então, o empregado ele tem 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Quando ele ajuiza dentro dos 2 anos, a partir da extinção do contrato, a gente volta 5 anos
e ele terá direito a todas as verbas trabalhistas dentro desses 5 anos. O que passar desses 5 anos, por exemplo, nós estamos em 2022. Se eu ajuizar uma reclamação trabalhista hoje, dia 29 de junho de 2022, nós vamos retroagir 5 anos, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017. As parcelas anteriores a 29 de junho de 2017 estão prescritas e serão extintas com resolução do mérito, ok? Próximo tipo de prescrição. Prescrição total. A prescrição total, ela é o prazo também de 5 anos, contados a partir da lesão, quando envolve prestações sucessivas não previstas em lei. Então, é algo que o empregador fornecia ao empregado, não previsto em lei, e a partir de um determinado momento ele decidiu, olha, a partir de agora eu não vou mais conceder esse benefício, não vou mais te pagar isso. Então, a partir daquela lesão, daquela alteração contratual, conta-se os 5 anos para reclamar na Justiça do Trabalho. Essa prescrição não se confunde com a prescrição quinquenal, que retroage 5 anos para a apuração das verbas trabalhistas. Aqui na total, ele tem, de fato, o prazo de 5 anos a partir da lesão para ajuizar a reclamação trabalhista sob pena de extinção do processo com resolução do mérito. Por último, novidade da reforma trabalhista. Prescrição intercorrente. Até a reforma trabalhista, o TST entendia que a prescrição intercorrente era inaplicável ao processo do trabalho. Mas como a reforma quis lascar um pouquinho com os empregados, com a classe trabalhadora, foi estabelecida a prescrição intercorrente no artigo 11A da CLT. Corresponde ao prazo de 2 anos, lá na fase de execução trabalhista, ou seja, não é no processo de conhecimento, em que a parte é intimada para tomar alguma providência e ela se mantém inerte nesse prazo de 2 anos. Ou seja, ela deveria tomar uma providência através de um comando judicial, de uma determinação judicial, houve uma decisão solicitando isso e ela se mantém silente e inerte pelo prazo de 2 anos. Neste sentido, pode ser aplicada, sim, a prescrição intercorrente. Com essas informações, a gente volta aqui para o nosso slide, que trata dessa questão do 30º exame de ordem. E a gente já mata essa questão ali na primeira linha. O juiz em sede de execução trabalhista. Então, a gente já sabe que essa questão envolve execução e já leva a gente para a prescrição intercorrente, ok? O juiz ele intimou a parte para cumprir um despacho, ou seja, houve uma determinação judicial para ele cumprir aquele comando decisório, e o exequente não indicou meios para o prosseguimento da execução, ele se manteve inerte para encontrar bens para o patrimônio do réu, algo que era de interesse dele, para aquela execução ser frutífera. E aí, se ele se manteve inerte durante determinado período, pode operar a prescrição intercorrente. E a gente vai para a linha C dessa questão, que fala: a prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos, se a parte não cumprir com o comando judicial. Basta saber que a prescrição intercorrente é aplicável ao processo do trabalho e aplicável em 2 anos, quando a parte se mantém inerte na fase de execução. Ok? Vamos lá, Tiago. Vou pedir para você ler a questão de número 79. Uma sociedade empresária ajuizou a ação de consignação e pagamento em face do seu ex-empregado. Tiago, só um instante. É que estão falando aqui no chat que
A aula está travada na lousa, não voltou para a questão. Ah, sim. Vocês podem me confirmar isso, por gentileza? Travou na lousa, professor. Travou na lousa? Isso. Deixa eu ver aqui, então, só um instante. Pronto, deixa eu voltar lá na questão, então, pessoal, só para mostrá-la de novo, tá? Então, aqui é a alternativa C, porque a prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos, se a parte não cumprir com o comando judicial. É a alternativa C, beleza? Agora vocês já estão vendo o slide, correto? Agora sim. Correto. Tá bom. Então, vamos para a próxima. Lê aí, Thiago. Uma sociedade empresária ajuizou ação de consignação em pagamento em face do seu ex-empregado, com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu nem justificou, estando presente o ex-empregado. Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que ocorrerá em relação ao processo. Letra A, revelia. B, remarcação da audiência. C, arquivamento. D, confissão ficta. Pronto, pessoal, isso aqui é muito cobrado no exame de ordem, cai em toda a prova, não tem jeito. Isso aqui a FGV ama, é realmente importante, envolve a audiência trabalhista, tá? Relembrando rapidamente, a audiência trabalhista, ela é em regra una, ou seja, todos os atos acontecem em uma só audiência, mas ela também pode ser fracionada, se o juiz entender pelo fracionamento. Então, é muito comum acontecer primeiro uma audiência de conciliação e o juiz remarca para depois fazer uma audiência de instrução. Isso acontece muito também quando tem requerimento de perícia, num pedido de adicional de insalubridade, não tem que esperar o perito confeccionar um laudo para a gente poder depois ir para a parte propriamente de ouvir testemunha e depoimento pessoal. Mas a audiência tem muito juiz que aplica a audiência una. Isso fica mesmo a critério de cada juiz do trabalho comandar aquele processo da melhor forma como ele entende, ok? E aí a gente tem algumas regras com relação à ausência de determinada parte a uma dessas audiências. E aqui é esse quadrinho importantíssimo que vocês precisam decorar e entender. Primeiro, audiência una ou inaugural. Quando eu me refiro a inaugural, eu estou me referindo à primeira audiência, ou seja, pode ser uma audiência de conciliação. Se for uma audiência una ou inaugural, e o reclamante, que é a parte autora, e o reclamante se ausenta da audiência, a ação é arquivada. O que é que significa arquivar a ação? É a extinção do processo sem resolução do mérito. A CLT fala em arquivamento da ação. Se a parte reclamada se ausentar nessa audiência una ou inaugural, em que deveria apresentar a contestação, lembrando que a contestação trabalhista ela é apresentada em audiência, até o início da audiência. Se for escrita, a parte vai apresentar no processo judicial eletrônico até o início da audiência. Se for oral, ela pode ser feita ali no tempo de 20 minutos durante a audiência, mas não tem aquele prazo de 15 dias do CPC, tá? Então, se uma ação é distribuída hoje e a audiência vai ocorrer daqui a 2 meses, a parte reclamada tem da citação até o dia da audiência para confeccionar e apresentar sua defesa e documentos. Muita atenção com relação a isso, beleza? Se a reclamada faltar nessa primeira audiência e não apresentar a contestação, revelia e confissão quanto à matéria de fato, ok? Se ambos se ausentarem dessa primeira audiência, una ou inaugural, a ação é arquivada também, porque aí vai aplicar a regra da ausência do reclamante. Se nenhuma das duas partes apareceu, a ação é extinta sem resolução do mérito. E aí a gente passa para a audiência de instrução ou prosseguimento, se a audiência trabalhista for fracionada. Nesse caso, na audiência de instrução, já houve a apresentação da contestação e as partes já estão ali para instruir, para ouvir uma testemunha, para colher um depoimento pessoal.
E aí aqui as regras mudam. Se o reclamante faltar nessa audiência, que é a audiência que ele deveria prestar o depoimento pessoal, a implicação jurídica da ausência dele é a confissão ficta e não o arquivamento da ação. Se a reclamada se ausentar, também aplica a confissão ficta, mas não haverá revelia se ela tiver apresentado a contestação. A revelia é pela ausência da contestação. Se ela apresentou a contestação, mas não esteve presente na audiência de instrução, em face dela será aplicada a pena de confissão ficta. Se ambos se ausentarem na audiência de instrução ou de prosseguimento, aplica-se a confissão ficta para o reclamante e também para o reclamado, e o processo é julgado no estado em que se encontra. O juiz ele vai pegar o processo, analisar as provas documentais que estão ali, eventual prova pericial, e ele vai julgar aquele processo de acordo com o estado em que ele se encontra e também de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova. Quais são as regras de distribuição do ônus da prova? Do artigo 818 da CLT. Compete à parte reclamante a prova do fato constitutivo do seu direito e da parte reclamada do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Visto isso, a gente já consegue resolver essa questão de número 79. E o que aconteceu aqui? Houve o ajuizamento de uma ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, ela é ajuizada pela empresa, ok? Então, a empresa, nesse caso, ela é a parte autora. A ação de consignação ela é cabível quando a empresa não consegue localizar o empregado para pagar as verbas rescisórias. Então, a empresa não localiza, não sabe onde ele está, ou o empregado não comparece na empresa para receber o pagamento, para assinar o TRCT, para a empresa poder cumprir o prazo de 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias. Lembrando que, para o pagamento das verbas, a empresa tem o prazo de 10 dias, de acordo com o artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Se não cumprir esse prazo, estará sujeita à multa do parágrafo 8º no valor da remuneração. A ação de consignação é justamente para a empresa conseguir cumprir esse prazo e não pagar a multa do 477, parágrafo 8º. Então, aqui, a sociedade empresária ela é a parte autora e o trabalhador é o réu da ação de consignação em pagamento. Se a sociedade empresária, na audiência una, não compareceu e não se justificou, estando presente o ex-empregado, qual será a implicação aqui, pessoal? O arquivamento da ação alternativa C é logo o primeiro item ali do nosso quadrinho. Una ou inaugural, ausente a parte autora ou a parte reclamante, a implicação jurídica é o arquivamento da ação. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Aqui, já entrando em depósito recursal, tema fortíssimo também que cai em toda a prova. Lê aí para a gente, Tiago. Teve um questionamento no chat, professor, agora. Quer verificar antes? Sim. Alves, Cibele, sim, o prazo de 10 dias ele foi unificado, tá? Antes da reforma trabalhista, havia uma regra diferente, mas após a reforma, agora o prazo é único, uniforme de 10 dias, tanto para o aviso prévio indenizado, quanto para o aviso prévio trabalhado. Se ele for trabalhado, obviamente vai contar a partir do término do aviso prévio trabalhado. Se for indenizado, vai contar mesmo os 10 dias a partir da data do afastamento, ok? Bora lá. Em sede de reclamações trabalhistas, 2 sociedades empresárias foram condenadas em primeira instância. A Massa Falida da Calçado Sola Dura Limitada e a Institutos de Seguro Privados do Brasil, sociedade empresária em liquidação extrajudicial. Acerca do depósito recursal na qualidade de advogado das empresas, você deverá: a. Deixar de recolher o depósito recursal e custas nos 2 casos, já que se trata de massa falida de empresa em liquidação extrajudicial. B. Deixar de recolher o depósito recursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial. C. Recolher nos 2 casos o depósito recursal e as custas, sob pena de deserção.
e deixar de recolher o depósito recursal, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida. Obrigado, Tiago. Vamos lá, pessoal. Depósito recursal despenca na prova da OAB. Eita! Vamos lá. Algumas regras importantes a respeito do depósito recursal. A Ana, que é minha aluna, está aqui assistindo essa aula. Isso aqui tudo serve para ela também, ok? Vamos lá. Quais são os recursos que são necessários o depósito judicial recursal? Na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, o depósito recursal ele tem a natureza de garantia do juízo. É o preparo do processo civil, mas aqui na trabalhista é diferente, ok? Porque esse valor que é depositado ao interpor o recurso, ele é revertido para a parte exequente lá na execução. Então, se a parte faz um depósito recursal, vamos supor, de R$10.000, limitado ao teto do TST, e aí o TST todos os anos atualiza os valores que são considerados teto, que a regra geral é o valor da condenação é limitado ao teto do TST, ok? Então, se a empresa faz o depósito recursal de R$8.000, esse valor ele será revertido para o trabalhador no final do processo, claro, se não tiver nenhuma reforma, se o recurso for negado provimento, ok? Então, é muito importante a gente saber que aqui no processo do trabalho, o depósito judicial ele tem a natureza de garantia do juízo. É uma forma de tornar a execução trabalhista frutífera, ok? E aí, pessoal, quais são os recursos em que a nossa CLT determina que é necessário o depósito recursal? O primeiro é o recurso ordinário, que é semelhante à apelação do processo civil. O recurso ordinário, em regra, ele é interposto para a segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho, mas tem uma pegadinha que ele também pode ser lá para o Tribunal Superior do Trabalho, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Quando tem que interpor recurso ordinário, a parte sucumbente financeiramente na ação deve pagar o recurso ordinário, claro, se também não for beneficiário da justiça gratuita, ok? Também é necessário no recurso de revista, aqui o recurso de revista é para recorrer de um acórdão do TRT e o processo sobe para o TST. Também é devido nos embargos ao TST, que é um recurso lá no Tribunal Superior do Trabalho, com hipótese de cabimento extremamente limitada também. A quarta hipótese é o agravo de instrumento, que nós vamos aprender daqui um pouquinho, que também é diferente do processo civil, a hipótese de cabimento. E 5, recurso ordinário em ação rescisória. Ok? E aqui também é uma regrinha bem específica na súmula 99 do TST. Essas são as hipóteses em que a parte sucumbente não beneficiária da justiça gratuita tem que efetuar o depósito recursal, porque é pressuposto extrínseco do recurso. Se não for efetuado o depósito, o recurso não será conhecido, porque será considerado como deserto, assim como, da mesma forma, se não houver o pagamento das custas processuais. Isso significa que agravo de petição, agravo regimental e embargos de declaração não exigem o depósito recursal. Muita atenção com relação a essa pegadinha. Professor, quando que a parte faz o depósito recursal? O depósito recursal ele é efetuado no prazo alusivo ao recurso. Prazo alusivo ao recurso, ok? Então, se é um recurso ordinário, com prazo de 8 dias úteis, lembrando que os prazos são contados em dias úteis após a reforma trabalhista e o advento do CPC de 2015, ele tem esse prazo de 8 dias para protocolar o recurso ordinário e também efetuar o depósito recursal,
e aí ele vai comprovar por meio das guias de recolhimento, ok? Uma especificidade do agravo de instrumento que difere dos demais recursos é que no agravo de instrumento, o depósito ele é de 50% do recurso que pretende destrancar. Eu vou dar uma explicação rápida aqui do agravo de instrumento. No processo do trabalho, o agravo de instrumento se limita a destrancar recurso. Foi interposto um recurso, por algum motivo, no juízo de admissibilidade, foi denegado o seguimento a esse recurso, com isso a parte pode interpor o agravo de instrumento para destrancar aquele recurso. Ela vai chegar no agravo e falar, olha, o meu recurso foi negado seguimento por ser intempestivo, mas, na verdade, ele é tempestivo. Ou, então, foi negado por não ter pagado as custas, mas eu comprovei as custas. Então, o agravo de instrumento ele serve estritamente para isso. E por que eu estou dando bastante ênfase para isso? Porque, em regra, as decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis. A gente esquece o que acontece lá no processo civil, porque aqui no processo do trabalho a história é outra, ok? Se você efetuou um depósito recursal lá naquele primeiro recurso, ele foi denegado o segmento, você interpõe um agravo de instrumento, tem que depositar mais 50% do valor do depósito daquele recurso que você pretende destancar. Então, se no primeiro depósito foi efetuado R$10.000 no recurso ordinário, quanto que a gente vai efetuar de depósito no agravo do instrumento? R$5.000. Então, ele vai efetuar o depósito total de R$15.000 ao interpor o recurso ordinário e depois o agravo de instrumento. Beleza? Então, essa é uma regra muito específica do agravo. Lembrando que, uma vez garantido o juízo e atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais será exigido naquele processo. É o que está na súmula 128, inciso 1º do TST. No caso de condenação solidária, quando há mais de uma empresa no polo passivo, o depósito de uma aproveita a outra, exceto se uma dessas empresas pede a sua exclusão da lide, típico caso de legitimidade passiva ad causa. Se houver esse tipo de discussão, ambas têm que fazer o depósito recursal. Professor, e se o depósito recursal for feito em valor insuficiente? Era para ter depositado R$10.000, mas eu depositei R$8.000. O que acontece nos casos do depósito insuficiente? Nesses casos, o juiz ou o presidente do tribunal, dependendo ali da instância, vai conceder o prazo de 5 dias para que a parte complemente o depósito recursal. Então, não é declarada a deserção de cara, tá? Tem que ter essa intimação para complementação do depósito no prazo de 5 dias. É o que está na OJ 140 da SDI 1 do TST, ok? E aqui vem mais uma informação importante, extremamente importante, que vai fazer a gente resolver aquela questão ali, que é o que está aqui nessa tabela. Eu chamei a atenção na aula de revisão passada, do 33º exame de ordem, eu chamei a atenção para esse quadrinho aqui e caiu. Caiu, quem fez a última prova objetiva vai lembrar que caiu esse quadrinho aqui, e eu chamei a atenção 2 dias antes que ia cair e tem plenas condições de cair de novo. O depósito será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Estão isentos do depósito recursal entidades filantrópicas, empresas em recuperação judicial, pessoas jurídicas de direito público, Ministério Público do Trabalho e a massa falida. Pegadinha. Essa isenção não abrange sociedade de economista e empresa pública e também não abrange empresa em liquidação extrajudicial
de acordo com a súmula 86 do TST. Isso aqui é o que caiu nessa questão. A gente tem, então, a massa falida calçados, ou seja, massa falida, de acordo com esse quadrinho aqui, ela está o quê? Isenta de efetuar o depósito judicial. Em contrapartida, a sociedade em liquidação extrajudicial, por força da súmula 86, não está isenta de efetuar o depósito recursal. Vai ter que efetuar normalmente, sem qualquer isenção, sem qualquer redução. Tendo essa informação, a gente vai ali para a linha D, deixar de recolher o depósito recursal e as custas, no caso da massa falida, certo, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial, certo também. E assim a gente encerra o depósito judicial, depósito recursal, e passa para os recursos, que vocês vão ver que tem muita questão sobre qual a medida processual cabível, isso não só na primeira fase, quanto na segunda fase, para quem escolheu a melhor disciplina, que é Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, ok? Então, eu vou explicar rapidamente as hipóteses de cabimento dos principais recursos trabalhistas para a gente fazer algumas questõezinhas aí parecidas, ok? Vamos lá. Relembrar para a galera aí, hein? Vamos relembrar. Recurso ordinário. O recurso ordinário, ele é interposto no prazo de 8 dias úteis das decisões definitivas ou terminativas proferidas pelas varas do trabalho, em outras palavras, pessoal, em face das sentenças proferidas por juízes do trabalho. Mas, e aí esse recurso ordinário, ele é interposto e ele é encaminhado para o Tribunal Regional do Trabalho, que vai julgar esse recurso na sua instância recursal. Em segunda instância, na sua competência recursal. O processo passou da primeira instância, foi para a segunda instância. Mas... Professor, pois não. só para fazer um adendo à questão de recursos, eu peguei minha prova da primeira fase do 34º, e só nessa prova foram 3 questões de recursos. Pois seguidas. E é isso que acontece mesmo. E aí, pessoal, a gente tem um relato aqui, hein, do Tiago. E aí, pessoal, é cabível também recurso ordinário nos casos de competência originária do TRT. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o processo ele já inicia no tribunal, ele não passa pela vara do trabalho. Então, o tribunal ele é competente de maneira originária para processar e julgar determinado tipo de processo. Quais são esses processos de competência originária do TRT que já começa lá com os desembargadores dos tribunais regionais do trabalho? Eu estou me referindo à ação rescisória, eu estou me referindo também a mandado de segurança, também dissídio coletivo e revisão de sentença normativa. Aqui, pessoal, sentença normativa não é sentença de juiz do trabalho, não, tá? A sentença normativa é uma sentença proferida em sede de dissídio coletivo, quando há um imbróglio ali entre direitos coletivos, envolvendo sindicatos, quando tem greve, enfim. Envolve discussão sobre norma coletiva, CCT, ACT, então uma discussão mais envolvendo direito de categoria, ok? Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque quando o TRT tem a competência originária nessas situações, em face desse acórdão, é cabível o RO para o TST, não é recurso de revista. Isso aqui é uma pegadinha. Se não ler o enunciado com calma, pode acabar marcando o recurso de revista no automático, mas tem que pensar competência originária ou competência recursal, se é competência originária do TRT, ou se o processo está lá em primeira instância, lá na vara do trabalho, ou se o TRT julgou o recurso ordinário na sua competência recursal, ok? Então, vamos lá. Agravo de instrumento. Já expliquei.
O agravo de instrumento é para destrancar recurso tão somente para isso no processo do trabalho. Não é cabível em face de decisão interlocutória, também é cabível no prazo de 8 dias úteis, lembrando que aqui tem o depósito recursal de 50%, ok? Próximo, recurso de revista. Aqui sim, pessoal, aqui, quando o TRT julga um processo na sua competência recursal, um processo que começou lá na vara do trabalho, foi interposto o recurso ordinário, foi para o TRT para julgar o recurso ordinário, em face desse acórdão, é cabível recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, também no prazo de 8 dias úteis, e também tem depósito recursal, que, por sinal, é bem carinho, é quase o dobro do valor do depósito recursal do recurso ordinário. Mas as hipóteses de cabimento do recurso de revista são extremamente limitadas, não é qualquer coisa que sobe para o TST. Por exemplo, reexame de fatos e provas, não sobe, o recurso não sobe para o TST para tratar disso. Quais são as hipóteses previstas no artigo 896 da CLT? Quando há uma divergência jurisprudencial, aquele acórdão diverge de outras decisões, de outros TRTs, ok? Quando aquele acórdão contraria súmula ou jurisprudência do TST, quando o acórdão contraria súmula vinculante do STF, quando afronta a lei federal e a Constituição Federal, e no caso de procedimento sumaríssimo, ou seja, em ações trabalhistas entre 2 e 40 salários mínimos, só é cabível recurso de revista quando o acórdão for contrário à súmula do TST ou súmula vinculante do STF e ainda violação direta à Constituição Federal. Então, são hipóteses bem mais limitadas, ok? Próximo, embargos à execução. Embargos à execução é um recurso lá na fase de execução, já não é mais no processo de conhecimento. Inclusive, pessoal, lá na pasta do Google Drive, que vocês podem pegar no grupo do Telegram, procura lá nas mensagens fixadas, vai passando que vocês vão encontrar o link. Lá tem toda a linha do tempo do processo de conhecimento, também da execução, tá? Para quem quiser dar uma revisada, tem também todos os prazos de recurso, tem uns resumos bem bacanas que vocês vão gostar e vão ajudar para essa super revisão até domingo. Quem quiser focar também em direito do trabalho e gosta da matéria, porque, como eu disse, se somar ética, estatuto da OAB, mais direito do trabalho e processo do trabalho, a gente tem ali umas 20 ou 21 questões, tá bom? Então, vamos lá. Embargos de execução está no artigo 884 da CLT e é uma medida do executado, ou seja, a pessoa sobre a qual recai aquela execução trabalhista. Para opor os embargos de execução, é necessária a garantia do juízo, ok? É uma condição para se discutir qualquer coisa naquela execução, uma empenhorabilidade de bem, um excesso na execução, o executado precisa garantir o juízo. E o que é garantir o juízo? Analisar se aquela se já atingiu o valor da condenação. Isso pode ser atingido pelos próprios depósitos recursais, pela indicação de bens, pela penhora de bens imóveis, bens móveis, penhora de veículos, ou até mesmo penhora de dinheiro pelo Bacen. Ok? Então, o juízo precisa estar garantido para que o executado apresente os embargos à execução e queira discutir a respeito da sentença de liquidação, ou até mesmo determinada penhora, penhorabilidade, excesso de execução e outros argumentos cabíveis. Temos também, e aqui, pessoal, é no prazo de 5 dias, tá? Temos também a impugnação à sentença de liquidação. De liquidação. Aqui a impugnação à sentença de liquidação é no mesmo prazo de 5 dias, só que é a medida cabível
pelo exequente. Foi proferida a sentença de liquidação. A sentença de liquidação é aquela sentença que homologa e que decide a respeito dos cálculos daquela execução trabalhista. Se o exequente não concordar com os cálculos do juízo, ele pode apresentar a impugnação à sentença de liquidação no prazo de 5 dias. Nesse mesmo prazo, caso o executado queira discutir, ele pode apresentar os embargos da execução, lembrando que garantia do juízo é só para embargos da execução, porque, obviamente, é um raciocínio lógico, quem deve garantir a execução é a parte executada, que é a parte devedora naquele processo trabalhista. Ainda na execução, a gente tem um agravo de petição. O agravo de petição é o recurso que vai levar esse processo para o tribunal. É como se fosse o recurso ordinário do processo de conhecimento, mas aqui já na fase de execução. Então, é um agravo, é um recurso que ele sai da primeira instância e vai para o TRT para julgamento. Ele é cabível em face de decisão definitiva do juiz do trabalho, que julga embargos de execução, que julga impugnação à sentença de liquidação e que também julga embargos de terceiro. Então, são essas 3 hipóteses aqui também no prazo de 8 dias úteis, ok? Não é necessário depósito recursal, lembrando bastante disso. Mas é como se fosse o recurso ordinário para discutir aquela matéria em segunda instância, matéria atinente à execução trabalhista. Ok? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Quem está achando a execução difícil, pessoal, tem uma linha do tempo show lá na pasta do Google Drive. Quem escolheu direito do trabalho na segunda fase, eu estou lançando 2 livros desse mês, tem tudo lá, vocês não vão ter dúvida nenhuma, tenho certeza, preparei com muito carinho, com muita dedicação. Quem já teve acesso aos materiais, porque esteve comigo em outras revisões, ou é minha aluna, como a Ana Pilar, que está aqui, sabe que os materiais são o beabá mesmo. Assim, a gente começa do zero a entender todo o processo do trabalho e o direito do trabalho, ok? Cibele, o livro, hoje, o processo do trabalho ele está R$100 e o direito do trabalho ele está R$80. Porém, a editora, para quem é meu aluno e quem está aqui nessa aula de revisão, a editora forneceu um cupom de 50%, é um cupom de lançamento. O livro acabou de lançar, eu nem consegui divulgar o livro ainda nas redes sociais, porque está muita correria. Eu vou divulgar direito isso, mas vocês podem utilizar o cupom CAPUT_50. E aí, de R$180, eles vêm para R$90. Então, é R$90 que vocês adquirem os 2 livros, que são perfeitos e completos para quem vai para a segunda fase da OAB. E também para quem pretende fazer concurso público, para quem quer advogar, também são excelentes. Quando eu falo OAB, é porque a gente também tem casos práticos, tem questões discursivas, gabarito, mas a parte teórica, ela atende a todo mundo, beleza? E aqui, pessoal, a última medida processual que eu chamo a atenção e que despenca na prova da OAB também é o mandado de segurança. O mandado de segurança, ela é a medida processual cabível na defesa de direito líquido e certo, quando há violação do direito líquido e certo daquele impetrante. E aqui, esse mandado de segurança ele vai se comunicar muito com aquela regrinha que eu falei para vocês, que, em regra, no processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. E aí, pessoal, vamos supor que houve uma reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela. E aí o juiz vai julgar esse pedido de antecipação de tutela. Pode ser, por exemplo, uma antecipação de tutela. Pode ser uma reintegração do emprego, porque aquela empregada era gestante e foi dispensada arbitrariamente. Então, ela pede a reintegração em sede de antecipação de tutela. Aí vem o juiz do trabalho e nega a antecipação de tutela, mesmo aquela empregada tendo direito. Qual é a medida processual cabível em face dessa decisão que julga a antecipação de tutela? Vai ser recurso ordinário? Não, porque, em regra, as decisões interlocutórias
são irrecorríveis. Havendo direito líquido e certo, é possível impetrar o mandado de segurança diretamente para o TRT, na sua competência originária. Então, o mandado de segurança acontece muito nesses casos, quando há o julgamento do pedido de antecipação de tutela. Mas cuidado, muito cuidado com o que eu vou falar agora, pessoal, atenção. Se esse pedido de antecipação de tutela for decidido em sentença, ou seja, quando já passou a audiência, já teve instrução, já teve réplica, já teve razões finais, e o juiz chega na sentença e ele decide, nesse caso, será cabível o recurso ordinário. Se for na sentença, mas se for em sede de antecipação de tutela, lá no início do processo, reclamação trabalhista foi distribuída, já vai para o juiz para julgar o pedido de antecipação de tutela. Nesse caso, só é cabível o mandado de segurança. Beleza? Esse é o panorama geral dos principais recursos. Lembrando que ainda tem embargos de declaração, os casos de omissão, contradição e obscuridade na decisão, que também se aplica ao processo do trabalho. Ok? Também temos a ação rescisória, que é compatível com o processo do trabalho, recurso adesivo, também compatível com o processo do trabalho, e o recurso adesivo é quando a parte resolve recorrer no prazo das contrarrazões. Então, ambas as partes foram sucumbentes na ação, uma recorre e a outra decide não recorrer. No prazo das contrarrazões, como essa parte que não recorreu percebe que a outra recorreu, ela pode interpor recurso adesivo. Visto isso, voltamos para as questões sobre medidas processuais cabíveis. Vai lá, Tiago. Em determinada vara do trabalho, foi prolatada uma sentença que, após publicada, não foi objeto de recurso por nenhum dos litigantes. 15 meses depois, uma das partes ajuizou a ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho local, tendo o acórdão julgado improcedente o pedido da rescisória. Ainda inconformada, a parte deseja que o TST aprecie a demanda. Assinale a opção que indica, na hipótese, o recurso cabível para o Tribunal Superior do Trabalho. A. Recurso ordinário. B. Recurso de revista. C. Recurso especial. Ou D. Agravo de instrumento. Pronto, informações anunciado, vara do trabalho, prolatada uma sentença. Qual é? Depois teve uma ação rescisória perante o TRT, aqui é aquela pegadinha que eu falei para vocês, hein, pessoal? Teve uma ação rescisória que é de competência originária do TRT, a ação rescisória já começa lá, em face dessa decisão que julga a ação rescisória, qual é o recurso cabível? É recurso de revista? Não, pessoal, aqui é recurso ordinário, porque foi uma decisão proferida pelo TRT nos casos da sua competência originária. Então, é recurso ordinário para o TST e não recurso de revista. Se fosse ali no início da questão, uma vara do trabalho prolatando uma sentença, em face dessa sentença seria cabível o recurso ordinário para o TRT. Mas a pergunta não é essa. Aqui, então, a resposta é a alternativa A, recurso ordinário. Ok? Bora lá. Próximo, Tiago. Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética, pois foi dispensado pelo ex-empregador, por não ter querido raspar o próprio bigode. Requereu, na petição inicial, tutela de urgência para ser imediatamente reintegrado em razão de prática discriminatória. O juiz, não convencido da tese de discriminação, indeferiu a tutela de urgência e determinou a designação de audiência, com respectiva citação. Como advogado do autor, assinale a opção que contém, de acordo com a lei e o entendimento consolidado do TST, a medida judicial a ser manejada para reverter a situação e conseguir a tutela de urgência desejada. Pronto, pessoal. Caso que eu acabei de falar sobre o mandado de segurança, decisão que julgou antecipação de tutela, foi indeferida a tutela de urgência e o juiz designou a audiência. Em face dessa decisão,
não cabe nenhum tipo de recurso. Se não cabe nenhum tipo de recurso, o que é que sobra para a gente? É o mandado de segurança, ok? Então, aqui a gente tem a alternativa de letra C, já provando para vocês mais uma vez que isso aqui cai muito na prova da OAB, ok? Bora lá, próximo, Thiago. Em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente o pedido ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução ajuizados pela executada. A princípio, você, na qualidade de advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado o recurso cabível pelo exequente. Diante disso, assinale a afirmativa correta. A. A parte exequente interpôs o agravo de petição e a executado poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. B. Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese, porém, não mais existe essa possibilidade para a executada, pois esta não apresentou recurso no prazo próprio. C. A parte autora interpôs recurso de revista e não resta recurso para a parte executada. D. A parte autora apresentou recurso ordinário e a executada poderá apresentar agravo de petição. Pronto, pessoal, aqui é uma questão da fase de execução, né? Teve ali a impugnação à sentença de liquidação pela parte exequente, que foi julgado improcedente o pedido, e o mesmo aconteceu com os embargos à execução ajuizados pela parte executada. Em resumo, ambas as partes são sucumbentes nessa decisão, ou seja, ambas perderam. O exequente teve seu pedido improcedente e o mesmo aconteceu pela executada nos embargos à execução. E em uma das partes apresentou o agravo de petição, o exequente interpôs o agravo de petição. E aí, a outra parte resolveu não recorrer naquele prazo alusivo ao recurso de 8 dias. No prazo das contrarrazões ao agravo de petição, o que é possível fazer pela parte executada? É possível interpor o agravo de petição na modalidade recurso adesivo, porque o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho. Então, aqui a gente já tem a alternativa de letra A. A parte exequente interpôs o agravo de petição e a executada poderá também interpor o agravo de petição adesivo no prazo das contrarrazões. Essa parte executada percebe que a outra recorreu, ela inicialmente não tinha recorrido, e aí nas contrarrazões ela também, já que o outro recorreu, eu também vou apresentar aqui o meu agravo de petição para ver se cola, para ver se eu consigo reformar alguma coisa no tribunal. E eu já adianto para vocês que na prática isso dá muito certo, viu? Próxima questão. Vilma foi dispensada sem justa causa e recebeu a indenização correspondente do ex-empregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com o colega que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, Vilma procura você, como advogado, e com sua assessoria, dá início a um acordo extrajudicial com o ex-empregador. O acordo é materializado em documento especificando o valor e a identificação da parcela, sendo assinado pelas partes e seus respectivos advogados, levado à Justiça do Trabalho para homologação. Contudo, a juíza do caso nega-se a homologar o acordo, argumentando que ele seria lesivo à trabalhadora, proferindo decisão nesse sentido. Diante disso, e de acordo com a norma legal, assinale a opção que indica a medida processual adequada para buscar a reforma da decisão proferida. A. Não há medida cabível por se tratar de decisão interlocutória. B. Recurso ordinário. C. Mandado de segurança. D. Novo pedido de homologação de acordo extrajudicial idêntico. Mas agora, o professor cortou embaixo de novo. Eu queria essa parte embaixo. Mas agora é dirigido para outra vara. Já adiantando para vocês, pessoal, seria o tema o próximo e último tema, mas já que essa questão aqui trata de homologação de acordo, eu já vou adiantar. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de as partes requererem perante a Justiça do Trabalho a homologação de acordo extrajudicial. Então, as partes com advogados distintos, e essa é uma regra da CLT, os advogados precisam ser diferentes, e isso já caiu no exame de ordem.
eles podem protocolar essa petição, que é como se fosse uma petição inicial, e vai para a Justiça do Trabalho para o juiz dizer se ele homologa ou não o acordo. Então, uma forma segura que a reforma trabalhista trouxe para a gente para ter ali um acordo homologado e que será cumprido. Lembrando que os advogados precisam ser distintos, não pode ser advogado comum, ok? Nesse caso aqui, a juíza se negou a homologar o acordo porque considerou como lesiva trabalhadora. E aí ela proferiu a sua sentença de que ela não iria homologar aquele acordo. Em face dessa sentença, como é uma sentença proferida pela Vara do Trabalho e pela Juíza do Trabalho, é cabível o recurso ordinário, que é a letra B, ok? Que é a letra B. É isso. Perdão. Isso, é isso. Próximo, Tiago. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse os honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal da qual deverá se valer. Pode parar aí, Tiago. Quem fez essa última segunda fase do exame de ordem vai lembrar que caiu uma discursiva sobre esse enunciado aqui, né? Que o juiz determinou que a reclamada antecipasse os honorários periciais, e aí, em face dessa decisão, poderia impetrar o mandado de segurança. Quem fez a última segunda fase do exame de ordem vai lembrar que isso aqui caiu na questão discursiva. Mas a questão não é só, essa questão de agora não é sobre mandado de segurança, mas tem a ver com mandado de segurança, porque a gente sabe que é competência originária do TRT. Mais uma vez, aquela pegadinha que a gente precisa ficar atento: processo de competência originária julgado pelo TRT. Qual é o recurso cabível para o TST? É o recurso ordinário, alternativa de a linha B. E aqui, pessoal, é uma questão, não vou nem pedir para o Tiago ler, porque eu já expliquei, é uma questão sobre homologação de acordo extrajudicial, que versa sobre a questão de ser ou não advogado comum, ok? E aqui a resposta dessa questão é exatamente a B. Não será possível a homologação, porque o empregado e o empregador não podem ter advogado comum. Porque ali no enunciado, vocês podem ver que o Tiago foi empregado da pizzaria, né, teve a extinção do contrato, houve um diálogo e confeccionaram o termo do acordo extrajudicial. Mas eles levaram para a Justiça do Trabalho, eles levaram essa petição por meio de um advogado que era comum às partes. Isso não pode, isso é vedado pela CLT. Ok? Então, aqui também é um dos temas que eu considero fortíssimo para ser cobrado no exame de ordem. Só lembrar mesmo que é uma possibilidade, que os advogados precisam estar representados, que as partes precisam estar representadas por advogados distintos. Também pode haver a representação do sindicato da categoria, e o juiz ele tem o prazo de 15 dias para analisar aquele acordo, pode designar audiência também, e em seguida ele vai proferir a sentença nos termos do 855D da CLT, ok? Lembrando que também o acordo de homologação extrajudicial, ele suspende aqueles prazos prescricionais que a gente debateu lá no início dessa aula, principalmente com relação à prescrição bienal, ok? Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa aula de processo do trabalho, lembrando que nós temos uma aula de revisão de processo, que é essa, e outra aula de revisão de direito do trabalho. Eu desejo uma boa prova para vocês, cabeça erguida, muito otimismo, já deu certo e vocês vão conquistar a sonhada carteirinha. Até mais!